Olá, amados, graça e paz, mais um dia na perseverança, na vigilância, na oração, meditando na palavra de Deus, que é Cristo ungido, Jesus, o Filho do homem, a natureza divina, porque não é homem para que minta, e nem tampouco Filho do homem para que não se cumpra suas promessas. Céu e terra passarão e suas palavras não hão de passar. A palavra nos garante: tudo que é dito nas trevas é revelado na luz. Tudo que é dito entre as recâmaras é revelado no alto dos telhados. Porque do nosso Senhor não há nada que escape dos seus atentos olhares, e dele não se permite zombar. Tudo aquilo que semeares certamente colherás, quer sejam boas, quer sejam más, sabendo que sempre se semeia segundo a carne, semeia para destruição e ruína, mas se semeia segundo o elo da perfeição, ele é o elo da perfeição. A única forma de se semear e colher os bons frutos, frutos dignos de arrependimento e que perseveram sempre na perseverança do Espírito que opera tudo em nós. Sabemos que quando os discípulos que seriam feitos apóstolos, ali se começa a se comentar quem seria o maior entre eles, Jesus já lhe dizia: isso compete a meu Pai. Mas lhe disse que era necessário ainda que lavasse os seus pés, para que eles compreendessem que aquele que na verdade estava entre eles era maior do que eles, grande no reino dos céus, e estava a servir e sendo o menor. Assim ele nos ensina a conduzir aqueles que têm o seu Espírito. E nós não envolvemos segundo o mundo, aonde ele diz: as autoridades dominam uns aos outros com as suas hierarquias. Convosco não será assim, mesmo porque aqueles que perseveram com Cristo sabem que não existe meritocracia, porque os dons, os talentos que ele nos concede vêm dele e são operações segundo o Espírito Santo, segundo as armas que ele ainda nos concede, que não são terrenas, mas poderosas para destruir os principados e fortalezas. Por isso, fugimos de toda honra e glória e damos a ele a honra e a glória daquilo que se opera através da nossa vida. Seja um militar, ele tem ali as seus distintivos, seja na sua boina, seja na sua farda, assim como o civil acumulam seus diplomas em seus consultórios, seja médico, advogados, seus doutorados, mas isso vai gerar diante o nosso Senhor honrarias entre homens, uma reputação até mesmo vai gerar entre a sociedade, mas o caráter o Senhor conhece. Pode até estar segundo uma reputação que ele teve aqueles méritos diante da sociedade, mas se houver também reputações negativas onde ele se procura esconder, do Senhor nada passa desapercebido. Ele é aquele que tudo vem à tona, nada passa desapercebido, tudo aquilo que é feito. Aonde nós sabemos que o caráter aprovado e estar desviando do mal somente através da instrução daquele que é do alto. Pode ter a formação que for, que não, se não estiver segundo a orientação com o entendimento do alto, não vai estar desviando do mal. Seus caminhos, as veredas são tortuosas. Não se alcança a vereda da justiça se não for por aquele que aplana os caminhos, aonde nós estamos sempre na retidão.
Onde está escrito: aquele que se julga sábio não glorie em sua sabedoria, aquele que se julga forte cuide para que não caia, aquele que gloria na sua força, aquele que deposita a fé em suas muitas riquezas. Não temas quando a casa enriquece, sua glória engrandece. Quando for, nada levará consigo. De Jesus sempre nos ensina: se quiseres algo, buscais sempre do alto, sejais revestidos da sua força e do seu poder, porque maldito o homem cuja confiança está num coração enganoso, que faz muitos planos, mas não prevalece. O Senhor é aquele que frustra a intenção dos povos, línguas e nações, assim como sabemos que entre as autoridades não te indignes quando vês as leis de uma província violada. Sempre tem um que vigia acima daquele que vigia a outro, e sobre ambos há um que está acima de todos, e tudo opera e executa, nada passa desapercebido dos seus atentos olhares. Aonde ele galardoa, ainda que esteja diante dos homens com uma reputação positiva, ainda que está como um falso testemunho, o Senhor é aquele que revela toda a podridão, nada passa desapercebido dos seus atentos olhares. Assim como aqueles que estão em espírito e em verdade, e se alguém procura os fazer uma reputação negativa a seu respeito, tudo vem à tona. O Senhor é aquele do qual nós depositamos a confiança e Ele nos justifica. Lembrai-vos ali quando juntamente os governantes, ali com aqueles sacerdotes que também se disfarçavam com seus filactérios longos, querendo se mostrar ter do poder e autoridade, falando no nome de Deus, estavam reprovados diante do Senhor e condenaram todos os governantes e os sacerdotes terrenos. Não reconheceram o próprio Deus, crucificaram aquele que podia os justificar. Onde a palavra nos ensina que fim terá aqueles que fazem da graça em vão. Triste fim, porque ai daqueles que se rebelam contra o Filho do Deus Altíssimo. Por isso nós anunciamos dia após dia com temor, que é o princípio da sabedoria, e consolidando a casa, alcançando um alimento sólido, uma estatura mediana daquele que revela a plenitude do Deus Altíssimo, sempre mediano, porque os tímidos não herdarão o reino dos céus. Os de alta estatura, arrogantes, olhos altivos, grande a queda e a ruína, do qual os olhos altivos antecede a própria queda. Aonde de mal a pior estão sempre na sua arrogância, no seu entendimento de próprios olhos, querendo se passar por algo que não condiz com aquilo que se fala, não praticam a verdade, da qual o próprio Senhor dirá: malditos, apartai-vos de mim, eu não vos conheço, vós participais o ministério da iniquidade. Por isso, em mais um dia, perseverai na vigilância, na oração, buscai daquele que é do alto, e se perseverarem segundo os atos de justiça que Ele produz em nós, e não desfalecer de a todo momento estar fazendo o bem, Ele é aquele que nos galardoa no tempo certo, embora não estamos preocupados com galardão, e Ele conhece a intenção do nosso coração, que aqueles que perseveram segundo o Evangelho estão preocupados com as almas, que estão sempre sendo desencaminhadas por aqueles que são negligentes e perecem por falta de conhecimento. Por isso oramos para que todos aqueles que persistirem segundo o espírito do erro faccioso, divisão e desencaminhando o povo, o Senhor os vença pelo sopro da sua boca e levante pessoas
que estão dispostas a anunciar o Evangelho, do qual se gera a família de Jesus, para que seus dias vão bens e longos nessa terra e ainda se alcance a vinda vindoura, aonde alimentai de um alimento puro, espiritual, do qual não se entra pela boca, assim como a boca, a língua prova o sabor dos alimentos. Usai o ouvido para discernir, onde a fé vem pelo ouvir, e ouça somente aqueles que anunciam o verdadeiro evangelho, segundo o Espírito que está a anunciar, do qual o evangelho é arrependimento, aonde a mudança, nova criatura se despiu do homem, da mulher velho, velha, e agora nova criatura, desejando um leite puro espiritual, mas não contentais somente com leite puro espiritual, mas desejai um alimento sólido, aonde são para adultos que se alcança o discernimento e examina entre o bem e o mal, e se persevera dia após dia segundo aquele que é do alto. Assim como ele está a revelar sobre todo mundo, entre aqueles que têm um caráter aprovado, como aqueles que estão reprovados diante dele e perecem, onde ele tem mostrado os escândalos. E ai daqueles por meio do qual vêm os escândalos. A palavra diz: aqueles que conheceram plenamente a verdade, melhor seria não ter conhecido os santos mandamentos e agora dar as costas a eles. Assim nos diz o Senhor, e Ele está a galardoar em mais um dia. Que a graça do nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus, esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.